Bom, então o hospital ele não pode ter fins lucrativos de jeito nenhum, né? Não, as Santas Casas, elas são filantrópicas e a finalidade dela não é a lucratividade, é reinvestimento, ou seja, tudo aquilo que o hospital recebe que eventualmente dê um lucro, que é lógico que precisa ter lucro, tem que ser reinvestido na própria estrutura do hospital. Aquisição de equipamentos, modernização, enfim, toda a estrutura que ele se dispôs a oferecer para o SUS. Por exemplo, o hospital da nossa cidade, por exemplo, assim como outros, mas vou usar o exemplo aqui, ele possui aparelho para tomografia, agora há pouco estão fazendo endoscopia, colonoscopia, e é utilizado, a prefeitura utiliza para pacientes SUS que são encaminhados do posto também, e eles cobram por isso também, e eles podem cobrar como você mesmo disse. Eu gostaria de saber como que esse sistema, quando um paciente faz no particular esse exame, uma tomografia, por exemplo, ele vem, esse dinheiro vai para o hospital. Eles utilizam essa verba para manutenção do hospital, ou seja, todos que estão ali é uma irmandade, porém todos têm o seu salário, ninguém faz trabalho, vamos dizer... Voluntário. Não, na realidade eles fazem trabalho voluntário. A Irmandade, quando ela foi constituída, né, qualquer Irmandade, tá, o estatuto dela reza, tá, que a diretoria não pode ser remunerada. Tá? Então nenhum diretor tem remuneração nenhuma, e não é aqui na Santa Casa de São Manuel, são em todas as Santas Casas. Isso é estatutário. Quando você faz um exame, vamos focar na tomografia, né? Se for um atendimento SUS, esse exame ele tem que estar dentro dessa cota de atendimento que o SUS dá mensal. E que, como é gestão plena, essa cota quem detém ela é o município. Então, se o município passa o paciente para o hospital, evidentemente o hospital vai cobrar a tabela SUS e receber do município a tabela SUS dentro desse teto financeiro. Se o paciente for particular ou convênio, aí sim, o faturamento vem direto para a Santa Casa. E aí, esse faturamento, dando lucratividade, né, que é o que a gente sempre espera que dê, ele é reinvestido dentro da estrutura. Tá? Entendi. Sempre reinvestimento. O salário dos médicos, como que é pago? É através do SUS ou é através dessa ajuda extra que a prefeitura disponibiliza? Ou, por exemplo, uma emenda, até onde eu sei, não poderia ser utilizada para pagamentos do dia a dia. Geralmente a emenda é direcionada, vamos supor, para compras de equipamentos, algo específico. Como que faz? Bom, a questão de pagamento de médicos. Eles têm 3 formas de remuneração, né? A primeira, quando ele atende um paciente SUS, dentro desse atendimento e dentro da tabela, já é especificado o que ele vai receber. Tá? Então, o SUS ele já tem uma tabela própria, que a partir do momento que ele atendeu o paciente SUS, ele vai receber aquilo da tabela. Se for um convênio, da mesma forma, ele vai receber aquilo que o convênio vai pagar pelo procedimento que ele estiver fazendo. E a mesma coisa particular, ele vai receber direto do paciente particular. Esse dinheiro não entra para o hospital, é do médico. Ele entra para o hospital no primeiro momento, né, que seria para pagar o atendimento SUS. Prefeitura, a mesma forma. Ele tem um ganho pelas horas que ele faz de plantão, a prefeitura paga o hospital e o hospital repassa para ele. Tá? Então, eles têm o ganho de acordo com aquele atendimento que eles fazem e de acordo com o que eles têm de contrato com o município. Com relação a verbas, as verbas emendas, elas vêm para custeio, elas vêm para equipamentos e para construção e medicamentos, materiais e medicamentos. Bom, nenhuma delas eu posso dirigir para salário de pessoal, nenhuma delas, tá? Eu não utilizo elas para salário. Então, a gente, antes que elas venham, a gente faz um projeto, e nesse projeto a gente vai especificar, olha, eu vou comprar um equipamento de 100 mil reais. Então a gente monta todo o projeto, esses 100 mil vem, eu tenho que gastar especificamente naquilo. Ou seja, nenhuma emenda vem de forma aleatória. Ela vem sempre dentro de um pedido que a gente faz naquela necessidade momentânea.
Geraldo, como que é dividida as cotas? Por exemplo, São Manuel é uma cidade com 38, em média, 38 mil habitantes. Como que se existe uma divisão, assim, o governo fala 38 mil habitantes, sua cota de pacientes, atendimento é tal. Como que é feita essa divisão? Pela quantidade de habitantes. Pela quantidade de habitantes. O que aconteceu, assim, só para vocês terem uma ideia. Quando o SUS foi implantado em 1988, nós não tínhamos cota nenhuma. Nós podíamos atender de forma ilimitada atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares. Com o passar do tempo, eles criaram uma primeira cota, então diminuíram um pouco aquilo que a gente atendia. Passou mais um tempo, eles estabeleceram uma segunda cota, então diminuiu mais ainda o que a gente tinha. E por último, eles estabeleceram uma terceira cota, que é a que vigora até hoje. Então eles achataram muito a questão de atendimento. E aí, muita gente reclama, né, às vezes da prefeitura, às vezes do hospital, demorou 4 meses para mim fazer o exame, demorou não sei quanto. Mas o grande culpado disso não é nem a Santa Casa nem a prefeitura. O grande culpado disso é o Sistema Único de Saúde, né, que trouxe lá para baixo os valores e as cotas, e o município não tem de onde tirar para poder subsidiar tudo isso que precisa. Então, como que faz, por exemplo, um hospital que não está entrando verba o suficiente? Bom, o hospital, o que eu sempre falo é o seguinte: quando a gente assume um hospital para administrar, você tem que administrá-lo da forma do recurso que você tem. Você não pode gastar mais do que você recebe. Bom, aí você tem que enxugar leitos, você tem que ampliar leitos, cada um é cada um. Mas o importante é você nunca gastar mais do que você recebe, né? Você tem que adequar dentro daquilo que você tem de faturamento. Quer seja SUS, quer seja prefeitura, quer seja convênio, quer seja particular, essa receita tem que ser adequada. Isso é bastante complicado, né? Não é fácil, não é fácil. Mas, quando você se compromete a ter uma estrutura de saúde para atender uma população, qualquer que seja ela, o comprometimento tem que valer a pena, né? Você tem que fazer valer a pena tudo aquilo que você... Fazer uma fiscalização. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, uma das coisas que a gente sempre procurou fazer é trazer sempre o Ministério Público para perto da gente. Então, todo o trabalho que a gente faz dentro de hospital, mensalmente, o promotor da cidade recebe um relatório nosso de tudo aquilo que está sendo feito e gasto. Por quê? Como é um dinheiro público, principalmente o SUS, eu acho que a gente tem que dar uma satisfação muito grande disso tudo. Então a gente encaminha um relatório para a Câmara, um relatório para a Prefeitura e um relatório para o Ministério Público. De extrema importância isso que você está falando, porque a gente, de hoje em dia, a gente não consegue saber o que está acontecendo realmente. Porque assim, eles têm a liberdade de chegar e falar: vocês me desculpem, estamos passando por uma crise, vamos reestruturar, não estamos conseguindo chegar no teto necessário. Mas não, a gente não tem notícia, sabe? Então isso complica, porque está vindo assim um descontentamento muito grande perante a população.